Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tá muito frio aqui no Rio Grande da Serra. E assim, né? Eu ainda não consegui dormir, né? Por, por falta de sono, não. Mas sim por ansiedade, né? É, pensativo. É, são várias questões, né? É, vida adulta não é fácil, né? Não quer dizer que eu tenha 20, que eu seja autista, que a minha mente seja como de criança, né? Não é nada disso. Eu penso como adulto. Não quer dizer que eu moro com meu pai, com minha mãe, que eu tenho a mente de adolescente ou de criança, né? E assim, né, meu? Eu tava aqui pensando numa situação. O quanto São Paulo é uma cidade que tem tanto apagamento cultural, né? É uma cidade que você tem que ser funcional, trabalhador, dar tudo de si e ter pouco em retorno, onde a escravidão até hoje em dia ela existe de uma forma velada, né? Assim como o preconceito é velado, né? Que nem uma coisa interessante que eu passo, né? Sempre pessoas negras me chamam de branco, mas pessoas brancas sempre me chamam de moreno. E pessoas morenas escuras sempre me chamam de claro, moreno claro, né? E para pessoas de origem japonesa ou indígena, o meu cabelo é liso grosso. Ele é grosso. E tipo assim, eu fico pensando, né, nessa questão do preconceito, né? Que nem eu amo calor, né? Eu amo o sol muito quente, né? Muito sol no meu corpo, na minha pele, né? O sol, assim como o Criador Jeová, é como minha força vital. E eu percebo o quanto eu sofro preconceito por amar o sol. Porque o meu amor ao sol, ele é diferente das pessoas daqui do Rio Grande da Serra. O sol, ele me faz me sentir bem o tempo todo. Ele é algo que eu dependo. E eu vivo num lugar justamente que há muita ausência do sol, do calor. Assim como do calor humano, né, das trocas culturais intensas, das trocas de conversas, de valores, de cultura. É algo que não existe aqui, né? É uma pena. E eu sou uma pessoa assim que eu já passei por uma situação assim, né? Eu tava na hora do meu almoço no que eu trabalho no Cinemark e eu tava lá de fora do shopping. Tava um dia bem quente e para mim tava quente. E eu estava sem eu resolvi tirar minha camisa. Tava uma sensação térmica acho que de uns 36, 37 graus. Uma mulher branca, bem branca mesmo, loira, olhou pra mim e disse: Você é louco, se eu fosse sua mãe, eu não deixaria você tomar sol, que não sei o que. Falando de um jeito bem ignorante comigo, né? Não só dessa vez, mas como outras pessoas também, porque só pelo fato de eu ter a pele mais clara, ter nascido em Ribeirão Pires, crescido no Rio Grande da Serra, eu tenho que ser como uma pessoa branca. Quando eu falo que eu não sou chegado a macarrão, a lasanha, a doces com muita gordura, a doces muito doces, as pessoas acham estranho quando eu falo que eu gosto de comida forte, bem temperada, mas sem muita gordura, né? As pessoas acham estranho quando eu falo que eu gosto de tâmara, damasco, amêndoas, manga, jaca. As pessoas sentem um estranhamento, porque elas estão completamente esbranquiçadas. Elas fazem um esforço além do normal para se parecerem brancas,
para se comportarem loiras dos olhos azuis ou ruivas dos olhos verdes. Elas se esquecem da sua miscigenação, das suas culturas, para se adequar a um padrão que foi imposto aqui em São Paulo, né? Para que a cultura indígena fosse apagada, para que a cultura dos negros africanos fosse apagada, para que a cultura árabe e dos hebreus fosse apagada, para que a cultura dos mouros, dos berberes, fosse apagada, e que apenas o ideal branco, moderno, urbano fosse aceito, né? Para começar que São Paulo não é nem Rio Grande do Sul, o clima aqui não é ideal, se você parar para pensar. O frio que faz na Serra do Mar não é ideal para europeus. Muito úmido, sendo que eles são de frios mais seco. Lá é sol frio, aqui muitas vezes nem aparece sol. Os ingleses viveram aqui, a maioria foi embora, porque não aguentou viver aqui, né? Mesma coisa nos portugueses e norte-italianos. São Paulo, né, é um frio mais seco, né? Mais parecido com o ideal do português do norte de Portugal, região mais fria, né? Mas ainda assim com picos de calor no verão. São Paulo foi construído para render dinheiro para os portugueses colonos que vieram pobres para cá, acabaram virando uma elite, querendo esbranquiçar toda a população, né? E tipo assim, eu sempre vejo pessoas, as pessoas elas têm uma ignorância muito grande, principalmente aqui no Rio Grande da Serra. É ignorância, é burrice, falta de cultura, falta de informação, falta de instrução, falta de vontade de abrir a mente, de aprender, né? Muita gente fala: "Ai, mas você, sua família não sente frio igual você. Seu pai tem os olhos azul, que não sei o que." É uma ignorância total. Só que as pessoas não sabem o que significa gene recessivo, não sabem de miscigenação, não sabem sobre história, né? Que nem muito paulista acredita que todo espanhol e português é loiro do olho azul. Se esquecem que o sul de Portugal é mais quente, o sul da Espanha é mais quente e teve uma intensa miscigenação com romanos, gregos, cartagineses, fenícios, berberes, árabes, judeus, né? E assim, gente, olhem bem para o meu pai e para minha mãe. O nariz do meu pai é um nariz árabe, os olhos são de europeus, o tamanho pequeno e a corcova nas costas, indígena. Só que as pessoas, elas têm desde pequeno, elas sempre tentaram me esbranquiçar. Raspa, diminui um pouco a sua sobrancelha. Ai, que não sei o que. Ah, essa roupa não é ideal. Que não sei o que, que não sei o que. Porque eu sou uma pessoa que fuge do padrão. Por que eu fujo do padrão? Porque eu tenho a minha cultura. As pessoas não têm mais cultura. Elas vivem no automático, né? Às vezes elas acreditam que nem aqui no Rio Grande mesmo. Se você é nóia, você conversa com nóia. Se você é evangélico ou católico, você conversa só com católico ou só com evangélico. Conversar com uma pessoa de outra religião, falar um bom dia sequer, nem pensar. As pessoas já falam assim: "Ah, não dá esse folheto para ele porque ele é testemunha de Jeová." Então eu percebo um preconceito muito grande, uma mente muito fechada. As pessoas aqui, elas estão com um comportamento tão esbranquiçado, mas sem uma cultura europeia de verdade. E em mais, elas se esquecem que são mestiças. A falta de cultura é tão grande que elas tentam compensar com a religião, para ver se preenche esse vazio. Só que ao mesmo tempo, elas criam um preconceito. Tudo que foge do padrão delas, que elas acreditam ser certo, elas a julgam, elas afastam, elas humilham, elas têm preconceito.
Aqui no Rio Grande da Serra é assim, não adianta você falar que não é. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a cultura em que eu fui criado. Uma cultura em que eu não concordo, em que eu não aceito, em que eu não gosto, e que não me faz bem, só me faz mal. Porque eu penso totalmente diferente. Por quê? Porque Jeová me ensinou que isso não é certo. Outra, eu tenho a mente muito aberta. Eu sou autismo nível 1, antigamente chamado síndrome de Asperger. Tenho inteligência acima da média, né? Eu procuro saber coisas, conhecimentos que minha família não tá nem aí para saber. Porque eu sou um resgate ancestral. Eu procuro resgatar a cultura dos meus antepassados, porque minha parte do meu pai, da parte da minha mãe, teve muito apagamento cultural. Isso mesmo, por conta da colonização. Essa mistura que a minha família teve com gente branca, loira dos olhos azuis, foi justamente para tentar esbranquiçar a descendência, para terem descendentes condicionados à religião católica romana, né? A um modo de vestir, a um clima totalmente fora da realidade, para não serem perseguidos. Meus ancestrais judeus, os meus ancestrais berberes, casaram-se com mulheres loiras dos olhos azuis do norte de Portugal, do norte da Espanha, das regiões serranas, montanhosas, lá da península, durante a Reconquista Cristã, nesse processo de esbranquiçamento. E aqui no Brasil, com indígenas, com negros e com outros europeus. Isso aí tá no meu teste de ancestralidade. Tudo isso daí. E é o que eu sinto, é o que vibra em mim, sabe? E a minha aparência, ela sempre traz estranhamento para as pessoas. Principalmente em lugares onde as pessoas elas são mais abertas para falar. Coisa que não é aqui no Rio Grande. Por exemplo, elas sempre falam, seu olhar é marcante, embora o meu não seja tanto, mas sempre falam, o meu olhar, às vezes eu tô no trem, eu olho assim, as pessoas já ficam, né? Já ficam reparando minha sobrancelha junta, a minha barba bem cheia, grossa, né, gente? O meu cabelo, né? Muita gente fala, ai, Gabriel, eu não vejo seu cabelo. Tá aqui, gente, meu cabelo. Lindo meu cabelo, né? Tá um pouco bagunçado. Mas é, olha como eu sou bonito. É, gente. Pois é. Mas por causa do frio, o meu corpo fica escondido, né? Mas eu acho até bom porque eu chamo a atenção demais. Mas como fala, né? A Bíblia, a gente não pode esconder uma cesta debaixo de uma vela debaixo de um cesto, mas colocar sobre um móvel para refletir sobre todo, deixar essa luz brilhar. E é o que eu estou procurando fazer, gravando vídeos, me vestindo como eu me sinto bem, mostrar para as pessoas que eu sou diferente, que eu sou diferente não só por causa da minha aparência, por causa do autismo ou por conta da religião, né? Porque é assim, né, gente, eu nem falo que eu sou testemunho de Jeová, porque para ser testemunho de Jeová, ou você tem que estar batizado, ou você tem que estar pelo menos pregando de casa em casa, né? Vivendo totalmente em harmonia. Não é o meu caso, né? Por quê? Por causa de questões culturais, por questões de amizade, por questões assim, de ajuda mesmo. Então, coisas assim que se eu for falar, acho que alguns vão interpretar mal. Coisas muito complexas que eu procuro ajeitar com o tempo. Então, gente, aí vocês me perguntam, Gabriel, se você não gosta do Rio Grande, né? Se você sente que aqui você se sente apagado, suas culturas são apagadas, a sua vivência é difícil fazer amizade porque não tem pessoas como eu, pessoas com a mente aberta, pessoas que gostam de trocar ideias, conversar, pessoas que têm um calor humano, que têm um sorriso fácil, que gostam de dançar, de cantar, que não sejam introspectivas.
Aqui é muito introspectivo, é uma introspecção forçada. Você tem que ficar quieto no seu canto, sem fazer nada, com o tempo frio e nublado lá fora. Então, gente, isso se chama pobreza. Mas eu pretendo, né, com o tempo, né, me mudar daqui do Rio Grande para um lugar mais quente, bonito, em que eu tenha mais trocas sociais, né? Eu quero ter mais essa troca cultural, social com irmãos de fé, né? Eu sei que no Nordeste isso seria bem mais fácil, porque a vida é menos corrida, as pessoas têm mais tempo, embora elas trabalhem muito lá, e também é uma cultura, é um lugar quente, então as pessoas são mais animadas, elas são mais, abraça mais, beija mais, são mais acolhedoras, tem um sorriso fácil, dança, né? Não tem tanta essa influência europeia que tem aqui em São Paulo, né? Influência mais ou menos, né? Porque é uma cultura europeia camuflada, né? É o povo fingindo, né? Que é europeu. Não é igual o Rio Grande do Sul, né? Que você encontra cultura europeia de verdade. E assim, né, gente? Eu já passei por cada situação. Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu tava lá no Parque Celso Daniel em Santo André. E aí, né? Olhando a paisagem, tudo. Aí eu sentei num banco. Não, antes de sentar nesse banco, aí tinha uma mulher lá, né? E essa mulher era branca, loira, dos olhos azul. E ela me chamou pra sentar perto dela, pra conversar, pra olhar os peixes no lago. Adivinha por quê? Por conta das minhas características. Ela disse assim: Ah, eu não gosto de homem branco, loiro, dos olhos azul igual eu. Eu gosto de gente como você. Gente morena, gente quente, expressiva. E aí eu fiquei pensando, acho que essa mulher bem mais velha que eu tá afim de mim. Comprou até doce pra mim. De um cara que tava vendendo. Então eu penso assim, né? É uma contradição muito grande que eu vivo, né? Muitos têm preconceito comigo por conta que eu gosto de comer damasco, tâmara, as roupas que eu visto, porque eu sinto ou porque eu sinto frio demais, ou pro meu jeito de olhar, porque eu sorrio fácil, meu olhar marcante, forte, por causa do meu cabelo. Às vezes as pessoas querem que eu suavize meus traços, né? Deixe minha sobrancelha mais fina, coloque uma lente que não sei o que. Gente, eu amo esse rosto. Eu amo parecer com um judeu, com um árabe. Tem esse nariz meio indígena, essa boca mais carnuda. Eu amo os meus traços. Essa pele que, embora clara, bronzeia com o sol. Eu amo as minhas culturas, as minhas músicas. E eu percebo que as pessoas acabam achando que eu sou fanático, que eu sou doido, que eu tenho algum transtorno, que eu tenho alguma doença mental grave. Porque eu não vivo o que elas vivem. Eu não vivo a realidade delas. Eu não tenho a mentalidade delas. E diferente delas, eu quero ser inteiro. Eu não quero só ser funcional. Eu quero ser uma pessoa inteira. Viver a minha essência. Não os erros. Os erros eu quero corrigir. Mas eu quero viver a minha essência, a minha cultura. E não passar a ideia de que eu sou uma pessoa branca ou sou uma pessoa esbranquiçada culturalmente. Que fica comendo lasanha, massa, bolos cheios de chantilly muito doce, que só usa roupas apagadas, sem cor, sem brilho, sem expressão, sem pertencimento. Não, eu sou totalmente diferente disso. Sou totalmente diferente da cultura da Serra do Mar em que eu fui criado. Sou diferente da cultura daqui da capital de São Paulo. As minhas culturas são vivas, são quentes, né? E eu sei que sempre vai ter preconceito, principalmente aqui. Mas existem lugares nesse Brasil em que eu vou estar alinhado com o clima quente, com as pessoas, com a cultura e com os irmãos da minha religião, que terão a mesma
quase a mesma cultura que eu, né? E é isso. Porque assim, gente, eu tenho muita dificuldade em ter amizades com pessoas introspectivas, pessoas muito quietas, pessoas que não se expressam, pessoas que não sorriem, pessoas que não demonstram interesse por mim. Eu demonstro interesse para a pessoa fica assim, acha estranho o meu jeito, fica assim. Não, não gosto, gente. Eu gosto de calor humano, eu gosto de abraços, eu gosto de perguntas, eu gosto de respostas, trocar sentimentos, conversas, pensamentos. Tudo o que não tem aqui no Rio Grande da Serra. Porque para você ser aceito aqui, você tem que ser da religião das pessoas, frequentar o que elas frequentam, usar droga, fumar. Não, gente. Eu tenho que ser aceito pelo que eu sou, pela minha vivência, pela minha cultura, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, pelo meu Deus Jeová que eu amo e que se Ele quiser e eu quiser também, um dia eu vou conseguir servir Ele plenamente. Eu tenho que ser aceito por isso e não porque eu frequento uma religião de uma pessoa ou porque eu me comporto igual o meu vizinho ou minha vizinha ou porque eu uso droga ou porque eu bebo ou que eu fumo, não. Eu tenho que ser aceito pelo que eu sou. Se você não gosta de mim, o problema é seu. Mas me respeita. Respeita a minha diferença. Respeita o meu Deus, que eu amo, meu Deus Jeová. Respeita o meu autismo. Respeita as minhas culturas. Respeita o meu jeito quente e caloroso. Respeita, porque eu sinto frio demais. Me respeita. Me respeita e eu vou respeitar você. E assim nós dois, e todos vocês e eu, só vamos ter a ganhar. Uma boa noite a todos, um grande abraço.